Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcelo e juntos vamos estudar um assunto muito utilizado no nosso cotidiano, gráficos. Nosso assunto, então, gráfico de uma função. Nosso objetivo, construir, ler e interpretar o gráfico de função. Vamos lá? Primeiro, vamos verificar 3 exemplos, situações do nosso cotidiano. Nesse slide agora nós temos 2 situações envolvendo jogos online e uma situação envolvendo o número de casos novos por dia da Covid-19. Observe que esses modelos de gráficos eles facilitam tanto a visualização como a compreensão dos dados. Uma melhor visualização e uma melhor compreensão dos dados. Nosso estudo em si, ele trata de funções. Então, nós vamos verificar inicialmente o que é necessário para representar graficamente uma função. Vocês podem também pegar o livro de vocês, páginas 71 a 77, ele trata desse conteúdo. Então, o que é necessário para representar graficamente uma função? Nós temos três situações. Primeiramente, fixar um referencial cartesiano, ou seja, o nosso plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y. Segundo, construir uma tabela, foi o que nós já fizemos antes. Aulas anteriores, teve exercício que a proposta do exercício era completar uma tabela como essa agora. Então, primeiro passo, plano cartesiano, nós vamos ter que utilizar esse referencial. O segundo, construir uma tabela. Nessa tabela, primeira coluna são os elementos do primeiro conjunto, segunda coluna a nossa fórmula e a terceira coluna os valores do y. Terceiro passo, localizar no referencial, ou seja, localizar no plano cartesiano os pontos que você determinou utilizando a tabela. Então, no caso desse exemplo, nossa tabela, temos o x1 e o y5, ou seja, o par ordenado 1, 5. Segundo par, 2, 8. Então, você localizaria no plano cartesiano e, dependendo da situação, iria ligar, se for uma reta, pode ser uma parábola ou uma outra curva. Então, primeiro precisam verificar essas 3 situações para desenhar um gráfico envolvendo funções. Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Let's go. Observem, eu construí dados fictícios, mas uma pesquisa envolvendo uma sala de aula com 50 alunos e 4 jogos. Então, qual é a ideia desse exercício? É mostrar a vocês como construir um gráfico como esse, utilizando esses dados da tabela e utilizando uma planilha eletrônica, no nosso caso aqui eu vou utilizar o Excel. Então, aqui nós temos 50 alunos, 4 jogos e temos, por exemplo, 14 alunos preferem o LOL, 7 alunos FIFA e sucessivamente os outros valores. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos montar um gráfico a partir dessa tabela. Então, nós vamos utilizar aqui o planilhas. Coloquei os mesmos dados já na tabela. Vocês podem, caso necessitem construir um gráfico, fazer isso também. Só digitar os valores conforme a tabela que foi fornecida. Você clica em uma célula. Cliquei no LOL. Você clica no inserir. Gráfico de coluna. Você pode escolher o gráfico de linha, o gráfico de pizza. Eu vou escolher aqui o gráfico de coluna. Dá um clique, automaticamente ele já monta o gráfico para você. Então vejam, nós tínhamos aqui apenas uma tabela e agora já temos o nosso gráfico. Então observem a diferença, está olhando para a tabela e para o gráfico. O gráfico a gente consegue ver com mais detalhes as informações. Então, voltando aqui para a nossa situação, nós temos aqui a nossa tabela e o nosso gráfico que foi construído utilizando a planilha eletrônica, muito simples.
Agora vamos trabalhar com funções. Então aqui nós temos o gráfico da função f de a em b. Lembrando aí das aulas anteriores, o nosso conjunto A representa o domínio, o nosso conjunto B representa o contradomínio. E a imagem são os valores de B, que possuem uma correspondência, uma associação com os valores do A. Então, primeiramente, como foi orientado no início, nos slides, vamos construir a nossa tabela, onde a primeira coluna ela se refere justamente aos valores do primeiro conjunto. Nosso primeiro conjunto é o A, então os valores 1, 2, 3 e 4. E agora o que é que está faltando? A gente realizar os outros cálculos para determinar o valor do y. Então, na primeira linha, na linha onde temos o x igual a 1, como já foi visto também em aulas anteriores, foi que aconteceu aqui, apenas no lugar do x, substituir pelo 1. Então ficou 3 vezes o 1 menos o 2, que é da fórmula. 3 vezes 1, 3, 3 menos 2, 1, formando o nosso primeiro par. Segundo, no lugar do x agora o 2, 3 vezes 2, 6, 6 menos 2, 4. Segundo par. Terceiro, 3 vezes 3, mais uma vez, observem aqui é o x, substituir pelo 3, 3 vezes 3, 9, 9 menos 2, 7. E a próxima situação, 3 vezes 4, 12, 12 menos 2, 10. Então, são os únicos elementos da nossa função, o x1, 2, 3 e 4, formando os y 1, 4, 7 e 10. Então, observe que os nossos 4 pares ordenados são esses. Mais uma vez, lembrando do slide do início. Montamos a tabela, formamos os nossos pares, já temos o nosso plano cartesiano, já sabemos que vamos localizar os pontos no plano cartesiano, e assim montando o nosso gráfico. Então, observem, vou utilizar aqui um programa, o GeoGebra, para montar esse gráfico. Então, lembrando aqui, ó, nossos pontos, 1, 2, 4, 3, 7 e 4, 10. Então, agora eu vou localizar esses 4 pontos. 1, lembrando aí de aulas anteriores, o 1, 1 é onde o x é 1 e o y é 1. 2, 4, lembrando, primeiro é o x, segundo é o y. Então, o x é 2 e o y 4. Vejam que você pode verificar após localizar o ponto. Está aqui o B. Então, vejam, o x é o 2 e o y 4. E aí, continuamos. 3, 7. O x é 3 e o y 7. Venho aqui, marquei o meu terceiro ponto. E o quarto ponto, 4, 10. Então, 4, 10. Mais uma vez, você pode verificar se marcou o ponto correto. Olhando aqui para o D, desceu. Aqui o x é 4 e aqui o nosso y é 10. Professor Marcelo, eu vou ligar os pontos? Nessa situação, não, porque o nosso conjunto domínio, o conjunto A, ele é formado apenas por 4 elementos. Então, o gráfico da nossa situação é esse. Ele é formado apenas por 4 pontos. Esse é o nosso gráfico. Então, está aqui o nossos pares. Montamos o gráfico utilizando o GeoGebra. E aí, mais uma vez, lembrando, domínio 1, 2, 3, 4, porque é o nosso primeiro conjunto, que é o conjunto A, e o conjunto A só tem esses 4 elementos. E a nossa imagem, mais uma vez, são os resultados aqui da última coluna. 1, 4, 7 e 10. Então, situação simples para montar um gráfico. Vamos para a próxima situação. Qual a diferença? Mas, professor, temos a mesma fórmula. É a mesma fórmula, mas os conjuntos têm uma diferença muito grande. No caso anterior, nós tínhamos o domínio apenas 4 elementos. O nosso domínio aqui é conjunto dos números reais. E quais são os números reais? São todos os números que nós trabalhamos, números inteiros, números racionais, que seriam números com vírgula, sem vírgula, frações, dízimas periódicas, números racionais, irracionais. Então, é um número infinitos de elementos. Então, no nosso caso agora, o domínio, conjuntos reais, o contradomínio também, os conjuntos dos reais. Então, como eu faço agora para desenhar esse gráfico? Mesmo procedimento. Nós vamos construir uma tabela. No caso, eu copiei a mesma tabela, porque eu utilizei a mesma fórmula. Poderia usar quaisquer outros números aqui na primeira coluna.
eu usei 1, 2, 3 e 4. Poderia usar o 5, o 6, o 7. Por quê? Porque o nosso domínio é o reais, são quaisquer números. Então, você precisa verificar isso. Eu poderia usar quaisquer números para completar o x. Então, vamos construir o nosso gráfico para verificar qual a diferença. Mais uma vez, vamos utilizar aqui o GeoGebra para desenhar, porque no GeoGebra ele é próprio para esses desenhos. Marcelo, mas é o mesmo desenho do exercício anterior. Vamos ver a diferença agora. Mais uma vez, nós vamos localizar os pontos. De novo, ponto 1, 1. Então, eu venho aqui, coordenadas 1, x é 1 e o y é 1. 2, 4, coordenadas 2, 4. Coordenadas 3, esse aqui é o x, primeiro o x, vou lá até o y, que é 7. E o próximo 4, que é o nosso x, subindo até o 10, ambos positivos. O detalhe agora é o seguinte, o nosso domínio são todos os números reais, ou seja, é todo o nosso eixo x. Então, ele não tem só o 1, 2, o 3 e o 4. Ele tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Então, ele tem todos os valores de x. Então, nesse caso, qual é a diferença do nosso gráfico? Observem o que é que vai acontecer com o nosso gráfico. Ele vai aparecer uma reta infinita. Então, por que infinita? Porque ele vai pegando todos os pontos. Então, aqui é mais ou menos 1,5. E aí vai aparecer o y correspondente. Então, situação anterior era apenas 1, 2, 3, 4. Essa situação ele é infinito. Porém, você escolhe apenas 2, 3 pontos. No caso de uma reta, é necessário apenas 2 pontos. Então, montamos assim o nosso gráfico. Agora, o que é que nós vamos verificar? Vamos fazer um exercício no GeoGebra. Ele é baseado com uma das situações que foram propostas no plural para vocês conseguirem responder corretamente. Então, analisem, como eu já falei em outro vídeo. Peguem uma folha, o caderno, façam anotações para, quando forem resolver o exercício no plural, vocês terem como estar verificando, analisando para responder corretamente. Então, vamos lá para o nosso problema. Nós temos agora outro gráfico, só que o gráfico agora ele já está construído. Então, quais as perguntas em si? Uma função apresenta o gráfico ao lado. Então, nosso gráfico é esse. Nós temos aqui 2 pontos, o ponto A e o ponto B, e esse segmento de reta, um pedaço de uma reta. O que é que ele está pedindo inicialmente? Encontre F4. O que é que significa F4? F4 significa o valor do y quando o x é 4. Então, mais uma vez, o que é que significa F4? Como é que eu encontro F4? Eu vou procurar o valor do y quando o x é 4. Como é que eu faço isso? Venho bem aqui, eu já sei que aqui é o x, aí eu vou subir reto. Então, agora eu vejo a relação. Quando o x é 4, qual é o valor do y? Venho reto também para o eixo y. Então, vejam, quando o x é 4, o que acontece, pessoal? Quando o x é 4? Quando o x aqui é 4, o nosso y também é quanto? 4. Sempre vai ser o mesmo valor? Não. Aqui por coincidência. Então, encontrar o f de 4. Já encontramos. O f de 4 é o nosso 4. Então, vejam como é muito simples. Então, só fazer esse mesmo modelo, seguir o que eu estou fazendo aqui para resolver. Agora, na letra B, ele já mudou. Ele já quer o valor do x. Deu o valor de x, tal que o f de x é 2. Lembrando que quando eu digo que o f de x é 2, eu estou informando que o y é igual a 2. Então, agora eu já venho para o y. Eu venho aqui, já sei que aqui o y é 2. Marco o ponto, venho reto. E agora eu desço também para verificar qual é o valor correspondente x. Então, mais uma vez, você já viu aqui, quando o x é 2, quando o y é 2, não é isso? O y é 2, qual é o valor do x? O x é 1. Então, muito simples também. Então, deu o valor de x, tal que f de x é igual a 2. Aí você lembra, então aqui o valor do y é 2. Vem aqui no y, vem reto, desce reto,
e vai encontrar o valor x correspondente. Então aqui nós encontramos que o nosso x é 1. Agora deu o domínio e o conjunto imagem. E aí é que vocês precisam perceber. O que é o domínio? Domínio são os elementos do primeiro conjunto, no nosso caso, os valores de x. Então vejam que o segmento ele vem do A até o B. Eu vou pegar aqui esse ponto para facilitar, que é o último x da função, e vejam o que é que vai acontecer. Eu vou mostrar quais são os valores de x dessa função. Os valores de x são os elementos do domínio. Então vou puxar. Vejam que essa parte que está sendo pintada são os valores de x. Então, quais os valores de x? Quando eu digo quais os valores de x, eu estou falando justamente o domínio da função. Então, ela é do menos 2, observem aqui, o menos 2, até onde? Até o 7. Então, o nosso domínio aqui, ele é do menos 2 até o 7. Marcelo, e a imagem? Se o domínio se refere ao x, a imagem se refere ao y. Então, eu posso fazer do mesmo jeito. Então, observem agora aqui que eu tenho o y. Então, vejam, estou subindo aqui e marcando justamente os pontos. Até aqui o 6. Por que até o 6, o y? Porque é justamente o último ponto aqui. Então, como é que eu vou verificar os valores da imagem, os elementos que formam a imagem? Ele veio até aqui, o segmento, então, bem aqui é o 0. Já sei que o y aqui é 0. Mas ele foi até onde? A altura. A altura, vamos dizer assim, a maior altura foi o 6, que é o ponto B, o y dele é o 6. Então, a nossa imagem é do 0 até onde? Até o 6. Então, domínio, valor de x, do menos 2 até o 7. E a imagem, do 0 até o 6. Então, tentem rever a situação para compreender bem. Essa situação foi a última. Vocês vão ter 4 situações para resolver no plural. Muito simples. Fiquem atentos ao responder e o professor Marcelo dá uma nova oportunidade para a resposta. Analisem com calma as situações. Então, procurem rever o vídeo para facilitar e até a próxima aula.